Graças a paz, irmãos. Esse é nosso segundo estudo, baseado no livro Personagens ao Redor da Cruz. Aos poucos nós vamos nos soltando, aos poucos vamos acostumando com a câmera, algo que é bem complicado de início, mas aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso. Nesse segundo estudo que nós faremos hoje, nós iremos falar sobre Judas e o materialismo que o levou a trair Jesus. Obviamente, o materialismo de Judas não foi algo que estava presente apenas na traição, mas em toda a vida de Judas. O comportamento de Judas em relação a tudo que ele fazia na vida demonstra esse materialismo. E é exatamente a respeito disso que nós iremos tratar hoje. De fato, eu espero que à medida que nós formos falando sobre esse tema, vai ficando claro que durante todos os registros que os evangelhos fazem a respeito de Judas, trazem alguma conotação a respeito dessa sensação ou desse sentimento de Judas em relação ao amor ao dinheiro. E espero também que essa lição te ajude, te ensine, te instrua, a que você consiga então olhar para dentro de si e enxergar em alguns aspectos que talvez você não conseguisse perceber em você, o mesmo sentimento que estava presente nele. Às vezes nós temos um grande preconceito com relação a Judas, queremos excluí-lo do nosso pensamento, queremos fazer de conta que ele nunca existiu, mas na verdade isso não nos ajuda, porque a grande realidade é que ele foi descrito pelas Escrituras com o objetivo de nós aprendermos uma lição. Então, ignorar Judas nesse momento não vai te ajudar, não vai te fazer nenhum bem. Pelo contrário, temos que pensar bastante a respeito do que ele fez para não fazermos o mesmo. E muitas vezes o ignorando é uma forma de mantermos o mesmo pecado que nós tanto parecemos odiar e mantendo isso no nosso coração. É impossível que nós consigamos lidar com esse pecado ignorando o pecado. Não podemos fazer isso. Temos que olhar para dentro de nós e enxergar se há materialismo em nós de alguma forma. Às vezes de maneiras diferentes, às vezes por coisas ou pessoas diferentes, às vezes em circunstâncias diferentes, mas em todas elas são materialismo. E por essa razão é um pecado que dificilmente nós conseguimos identificar em nosso coração, e Judas é uma pessoa fundamental, é uma pessoa importantíssima nessa identificação desse tipo de pecado que nós temos dificuldade de conseguir enxergar. Vamos começar falando a respeito de quem é esse homem, quem é Judas. Provavelmente um zelote, também um nacionalista. Judas, pelas poucas informações que temos a respeito dele, sabemos que ele era uma espécie de tesoureiro do grupo de Jesus, né? Dentre os discípulos, Judas era como uma espécie de tesoureiro. O evangelista João, no capítulo 12, verso 6, nos mostra que ele era tão responsável pela bolsa e era o que tirava dinheiro dela. Ele também instigou o ataque a Maria quando ela ungiu os pés de Jesus com perfume. Isso também está registrado no capítulo 12 de João, no verso 4. E recebeu um suborno de 30 moedas de prata para trair Jesus. Isso está registrado em Mateus, capítulo 26, verso 15. Também sabemos a respeito dele que quando a sua consciência o perturbou, a primeira coisa que ele fez foi devolver o dinheiro. Isso está registrado em Mateus, capítulo 27, verso 3. Tudo isso fala bastante a respeito de quem é Judas, de que tipo de pessoa ele era, ou talvez do que ele se interessa, aquilo que ele se interessava, o tipo de comportamento que ele tinha. Judas era alguém altamente interesseiro, era alguém que estava sempre procurando vantagens, tirar vantagens dos relacionamentos, tirar vantagens das circunstâncias, tirar vantagem das pessoas com que ele se aproximava. Sempre tentando ganhar algo, sempre tentando conseguir alguma coisa, como se ele tivesse a necessidade de que essas coisas a necessidade de ter essas coisas para ser alguém.
Essa é uma questão muito séria nos nossos corações. É algo muito sério na vida de todos nós. Com Judas não era diferente. Às vezes temos a tendência de transformar o pecado de Judas num pecado absoluto. Mas o grande pecado ou o grande problema de Judas não foi o seu pecado, mas contra quem o pecado foi cometido. Se você pensar comigo a esse respeito, você vai perceber. O pecado de Judas não foi diferente dos pecados que cometemos todos os dias. O pecado de Judas não é diferente dos pecados que todos nós, homens comuns, vemos acontecer dia após dia em nosso meio, em nossa sociedade. O pecado de Judas é semelhante a todos os outros pecados. Nós temos ojeriza ao pecado de Judas por causa da pessoa de Cristo. Porque sabemos que o pecado de Judas é uma traição a Jesus. Mas livre esse fato e você vai perceber que o que Judas fez é aquilo que eu e você fazemos normalmente. É aquilo que o nosso coração muitas vezes não julga errado, que o nosso coração não pensa ser mal. É aquilo que você acha que está dentro da normalidade dentre os pecados. E esse é um ponto fundamental para o que nós vamos falar hoje. É necessário que nós cavemos em nosso coração a respeito dos pecados que cometemos. Não existe pecado pequeno, não existe pecado irrelevante, não existe pecado sem importância. Até porque todo pecado, antes de mais nada, é cometido contra Deus, o Deus dos céus. Assim como Judas pecou contra Jesus e, de alguma forma, óbvio, isso levou à crucificação do Senhor, os nossos pecados também são cometidos contra Deus. Certamente, aquilo que nós fazemos não irá levar Jesus à cruz, mas nossos pecados ofendem a Deus de uma maneira que nós não podemos mensurar, nós não podemos medir. De uma forma ou de outra, é importante que isso marque esse tempo inicial desse estudo para que você não ache que eu estou banalizando o pecado de Judas. Muito pelo contrário, eu estou trazendo à tona o nosso pecado, o meu e o seu. Pecados tão profundos que muitas vezes nós queremos minimizar, colocando a figura de alguém como Judas como uma espécie de bode expiatório. Alguém de quem nós podemos culpar pelo pecado maior e aí aliviar o nosso próprio pecado. O pecado de Judas não é diferente do nosso. E esse é o ponto principal nesse momento inicial desse estudo. Agora que falamos a respeito de Judas e conhecemos um pouco a respeito dele, gostaríamos de falar a respeito do materialismo em si. O materialismo é uma espécie de ansiedade gerada pela falta de dinheiro ou de coisas. Esforço para conseguir dinheiro ou coisas, compulsão por acumular, mesquinharia, falta de sensibilidade, compulsão por gastar. É um quadro muito feio e por essa razão muitas vezes nós queremos desconsiderar isso em nossas vidas, queremos fazer de conta que isso não faz parte de nós, que nós não temos esse tipo de defeito, esse tipo de problema. Mas isso justamente é parte do problema. O materialismo é um pecado que está oculto e muito bem guardado dentro de nós. E o fato de ele estar bem guardado, o fato de ele estar oculto, escondido, não significa que ele não existe e nem muito menos que ele não faça mal. Nós percebemos, pelo que nós vemos descrito em João capítulo 13, verso 28, que os discípulos não percebiam que Judas estava traindo Jesus ou era o traidor. Eles se olhavam uns aos outros atônitos pelas frases que Jesus estava dizendo, sem ao menos entenderem ou saberem quem dentre eles seria o traidor. Eles nem desconfiavam que Judas era alguém que saqueava a bolsa, que tirava dinheiro daquilo que eles juntavam. Eles não entendiam, eles não reconheciam Judas assim. Judas conseguiu se passar por alguém que era amigo. Judas conseguiu se passar por alguém que tinha o mesmo interesse que eles, os mesmos objetivos que eles. Quantas vezes nós estamos cercados de pessoas
que fazem o mesmo. Quantas vezes nós somos essas pessoas? Quantas vezes nós estamos em volta de amigos por interesses? Quantas vezes somos cercados por pessoas apenas interessadas naquilo que nós podemos oferecer? A história de Judas é um pouco da história de todos nós, de cada um de nós. Judas estava ali por interesses particulares, pessoais. Ele tinha objetivos que almejavam alcançar altura em relação a finanças, ou poder, ou autoridade. E a grande verdade é que ele conseguia dissimular tudo isso. Conseguia fazer parecer que os seus objetivos eram outros, quando na verdade estava pensando apenas em si mesmo. Quantas vezes fazemos isso? Vou repetir. O pecado de Judas deve nos ajudar a sondar os nossos próprios corações. Não devemos construir aqui um personagem no qual nós atiramos toda a culpa e livramos-nos desse mal. E pelo contrário, devemos prescrutar os nossos corações e encontrar dentro dele algo que de alguma forma se pareça com o que Judas viveu. Nenhum de nós estamos livres disso. Nenhum de nós está livre dessa desgraça, desse mal que muitas vezes nós queremos ignorar simplesmente porque achamos que não temos dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então não tenho como ser materialista. Eu sempre vivi uma vida simples e humilde, eu não tenho como ser materialista. E nenhuma dessas razões são motivos para nós ignorarmos esse tipo de pecado. Pare e pense. Sonde os nossos corações. Cada um deveria sondar o seu coração nessa hora, procurar, enxergar e ver. Nós não estamos alheios a esses pecados. Nós não somos imunes a esses pecados. São pecados que podem estar presentes em nosso coração e simplesmente estarem sendo ignorados por uma razão ou por outra. Nesse momento, estou falando com você a respeito dessa questão mais específica, por causa da forma com que nós conseguimos ocultar em nosso coração, pela maneira com que nós conseguimos dissimular em nosso coração a respeito do que nós cometemos, dos atos que cometemos. Nosso pecado às vezes é dissimulado e por isso achamos que ele não existe. Além de dissimulado, o materialismo também ele racionaliza. O que seria racionalizar? Racionalizar significa encontrar bom motivo para fazer o que você faria de qualquer maneira. Você já faria aquilo. Você deseja fazer e fará. Mas você precisa arranjar uma justificativa, um bom motivo para fazer. Era exatamente isso que Judas fazia. Em João capítulo 12, verso 5, há uma pergunta: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Esse questionamento de Judas, na verdade, tentava justificar, racionalizar aquilo que era injustificável, aquilo que ele não conseguiria justificar de outra forma. Ele não conseguiria justificar o seu ato de roubar o que estava ali guardado na bolsa. Por essa razão, ele jamais poderia falar isso abertamente. Então, ele transformava o seu ato em algo que parecesse agradável, fazendo de uma forma com que a sua própria consciência fosse anestesiada. Eu conheci pessoas que, dentre outras coisas, justificavam a sua ausência em determinadas atividades com o cuidar dos pais, por exemplo. E isso é louvável quando nós nos dedicamos aos nossos pais, nos dedicamos a algo que realmente tenha valor e importância para nós. Mas a grande questão aí é a seguinte: dias depois apareciam coisas mais importantes, apareciam outras situações onde a pessoa
deveria priorizar os pais, mas não faziam. Ou seja, os pais foram usados apenas como justificativa para poder cumprir o desejo do coração dessas pessoas. Vou repetir a frase que iniciei. Racionalizar significa encontrar bons motivos para fazer o que você faria de qualquer maneira. Judas, ao racionalizar a respeito da necessidade dos pobres, ao racionalizar o uso daquele perfume, justificando com doação aos pobres, estava, na verdade, tentando manipular as pessoas para que ele tivesse acesso ao dinheiro, para que o dinheiro daquele perfume passasse em suas mãos. Dinheiro era algo fundamental, era algo importantíssimo na vida de Judas. Isso fica claro pela maneira com que ele age e pelas atitudes e decisões que ele vem a tomar em toda a sua vida. Mesmo na traição de Jesus, nós iremos perceber, na hora que Judas traz Jesus, que o dinheiro era algo de fundamental importância. Judas estava tão interessado em conseguir, em ter, em ser alguém no sentido de ter posses, de ter representatividade, de ser alguém significativo, importante diante das pessoas, que ele traiu um verdadeiro amigo, que ele traiu alguém que realmente o considerou, que ele traiu alguém que o amava. Como é que Judas chegou a isso? O primeiro passo nós já falamos, através da dissimulação, enganando as pessoas. O segundo passo, enganando a si mesmo, racionalizando, construindo um caminho, uma forma com que o peso do seu pecado não estivesse confrontando a ele. Nós devemos ter muito cuidado a respeito disso. Quando nós chegamos ao nível de racionalizar o nosso pecado, de alguma forma nós já estamos nos habituando com ele, tornando-o comum dentro do nosso coração, arranjando justificativas para que ele não seja algo tão dramático, algo que nos perturbe, algo que tire o nosso sono. Estamos arranjando motivos para que consigamos manter o pecado em nossa vida e ainda assim conseguir dormir com a consciência tranquila, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e nos sentirmos bem. Uma teoria amplamente divulgada é que Judas traiu Jesus como uma forma de forçá-lo a usar o seu poder para então agir. Judas queria que Jesus agisse e, como ele parecia protelar esse fato, Judas então arranjou nisso uma forma de fazer com que Jesus então tivesse que se posicionar, tivesse que agir imediatamente. Obviamente as escrituras não tratam a esse respeito, obviamente isso são apenas uma espécie de conjectura ou de uma teoria que as pessoas criam ou disseminam por aí. Mas, de toda forma, isso nos serve, isso nos ajuda a entender que muito provavelmente, ainda que não seja dessa forma, de alguma maneira Judas criou no seu próprio coração maneiras de racionalizar aquilo que ele iria fazer. Muito provavelmente, Judas de todas as formas tentou tornar o seu pecado algo mais ameno, algo com o que ele pudesse conviver. Essa é a grande preocupação que todos nós devemos ter. Quando começamos a racionalizar os nossos pecados, quando começamos a torná-lo comum, quando começamos a achar justificável o que nós estamos fazendo. Aquilo que aconteceu com Judas pode acontecer com cada um de nós, pode acontecer conosco o tempo todo. E precisamos pensar bem a esse respeito, para que não caiamos no mesmo erro que ele caiu, para que não venhamos a cometer o mesmo erro que Judas cometeu. Então, em João, capítulo 13, verso 10, nós lemos o seguinte: E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos.
Muitas vezes nós achamos que a limpeza exterior é suficiente. Às vezes nós achamos que a aparência resolve. Às vezes nós achamos que encontros, dízimos entregues nas igrejas, a participação de um culto público, que essas coisas são o suficiente para nos fazer sermos bons cristãos, bons homens de Deus. Isso pode gerar a impressão que somos. Isso pode levar as pessoas a acreditar que somos. Mas nós não conseguimos enganar a Jesus. Assim como Jesus conhecia a cobiça do coração de Judas, assim também Jesus conhece a intenção do nosso coração. O pecado do materialismo, como todos os outros pecados, nos corrompem. Eles nos sujam por dentro. E Deus é aquele que vê o interior e não apenas o exterior. Deus é aquele que vê além da aparência, que vê a verdade do nosso coração. É muito importante que nós compreendamos que não podemos ignorar esse pecado, não podemos ignorar o materialismo, por mais popular que ele se torne, por mais comum que ele seja. Ainda que toda a sociedade, ainda que todo o mundo faça isso de forma tão natural, que não traga para nós nenhum problema social, que não haja nenhuma punição por esse pecado, pelo menos nenhuma punição externa, nenhuma punição social. Ainda assim é pecado, e ainda assim Deus irá considerar isso em nosso coração. No dia que nós formos comparecer perante o tribunal de Cristo, isso será trazido à tona, assim como estava sendo trazido à tona no coração de Judas. Os discípulos não sabiam. Eles achavam que Judas estava ali como qualquer um entre eles. Eles jamais poderiam imaginar que por trás de tudo aquilo havia a corrupção do seu coração presente. Mas ainda que não aparecesse, ainda que não aparentasse, ainda que não demonstrasse, o Jesus a quem nós servimos é aquele que conhece e sonda mente e coração. Ele conhecia o coração de Judas e sabia que ali estava presente um pecado que precisava ser tratado, ainda que estivesse oculto. O materialismo é um pecado que corrompe o nosso coração e precisa ser resolvido. Não deve ser ignorado. Que nós possamos aprender que Jesus está a ver aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está ali presente, e que Ele irá agir para que haja uma limpeza, para que haja um limpar do nosso coração, e não apenas da nossa aparência, não apenas uma limpeza exterior. Há uma limpeza interior sendo feita em nosso coração que é necessária, e Jesus não vai se enganar com as supostas aparências, com a demonstração de religiosidade. Jesus é aquele que vai tratar a realidade, a verdade do nosso coração, o pecado no nosso coração. Por isso, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser alguém simples, você pode ser alguém altivo. Independente disso, todos nós somos não apenas capazes, mas somos suscetíveis a vivermos o pecado do materialismo. Todos nós podemos passar e sofrermos desse tipo de pecado. Por isso, não o ignore. Não importa em que condições, em que estado você esteja, não ignore esse pecado. Por mais que a sociedade aceite, é um pecado gravíssimo que levou Judas, amigo de Jesus, a traí-lo. Que esse pecado não nos leve a trair o nosso Senhor, como fez com Judas. Tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de João, nós ficamos sabendo que a partir do momento que Judas decidiu entregar Jesus, Satanás entrou nele. Isso está registrado em Lucas capítulo 22, verso 3, e em João capítulo 13, verso 2. Mas isso não é verdade apenas em relação à cobiça. Isso é verdade em relação a
todo e qualquer pecado. Quanto mais envolvido nós estamos por ele, quanto mais tomados nós estamos por ele, mais ele nos escraviza, mais ele se apossa de nós, mais ele domina nossas ações. Nós vemos naquilo que aconteceu com Judas, Satanás dominando as ações de Judas, tomando cada vez mais do seu corpo, do seu físico, cada vez mais das suas ações. Assim também acontece conosco em todos os pecados, e a cobiça também não é diferente. Coisas que nós antes achávamos que nunca faríamos, por dinheiro, passamos a fazer, a partir do momento que nós somos tomados, envolvidos pela cobiça. Princípios que antes nós assumíamos que jamais abriríamos mão. Verdades que fomos ensinados desde a nossa infância pelos nossos pais. Verdades que nós não estamos dispostos a abrir mão. Muitas vezes o pecado vai nos envolvendo, tomando o nosso coração, nos envolvendo de tal maneira que quando nós percebemos, ele já nos dominou, já nos controlou, já nos escravizou de tal forma que agora nós cedemos. Agora nós abrimos mão daquilo que aprendemos, daquilo que entendemos ser o certo, para fazer o que o pecado incutiu em nosso coração, como um senhor que escraviza alguém, domina suas ações e o força a fazer aquilo que antes ele não faria. Você lembra no Sermão do Monte, quando Jesus nos diz que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e as riquezas? Por que não? Porque à medida que um vai tomando lugar em nosso coração, o outro vai perdendo esse espaço. É impossível os dois estarem presentes ao mesmo tempo. É exatamente essa a lição que temos a partir do ensino de que Satanás toma o coração de Judas à medida que ele vai dando lugar e abertura para fazer a vontade de Satanás. Cada vez mais ele abre mão da vontade de Deus. Cada vez mais ele se anula para que a vontade do diabo seja feita. Assim também, quando nós damos lugar à cobiça, às riquezas, esses pecados vão tomando conta do nosso coração. E nós temos sempre aquela atitude de acharmos que, não, mas eu vou fazer isso por Deus. É só uma vez. Eu vou fazer isso aos poucos. Eu vou fazer isso só até que eu consiga determinada quantidade de recursos ou dinheiro e aí eu paro. Eu vou conseguir isso só até ter uma vida razoavelmente boa, até ter o suficiente para sobreviver. Assim começamos a adentrar nesse pecado e começamos a sentir o prazer de participar dele. E aos poucos ele vai nos escravizando e tomando conta de nós, assim como Satanás tomou conta de Judas. Sejam de olhos abertos, atentos. O pecado não toma-nos por completo de uma vez só. Eu costumo falar que entrar no pecado é como entrar numa descida muito pouco íngreme, muito sutil. Não como um abismo direto que você precisa ter coragem para pular. O pecado não é assim. É como uma rampa, onde você nem sente que está descendo. E dessa maneira, ele vai te envolvendo de tal forma que quando você se vê, já desceu o suficiente para não conseguir mais subir. Temos a ilusão de que temos o controle da situação quando lidamos com determinados pecados. Achamos que podemos segurar, que conseguiremos controlar, eu só vou até aqui. Isso acontece muito com vícios. As pessoas acham que só irão usar uma vez, não, eu só vou experimentar, só vou ver como é, não, eu gostei, vou usar apenas mais uma. Achamos que temos o domínio, o controle sobre o pecado, mas não temos. O pecado nos controla, o pecado nos escraviza. Isso fica claro em relação a Judas. Isso fica claro em relação a nós. Deus não está mentindo, pelo contrário, Deus está nos alertando a respeito desta verdade o tempo inteiro e nós estamos teimando em negá-la, acreditando muito mais no nosso próprio desempenho, no nosso próprio coração, achando que somos capazes de resistir àquilo que Deus já nos alertou, que nós não somos.
que o alerta da vida de Judas seja um aviso para mim e para você. Nós não somos capazes de controlar. Seremos escravizados pelo pecado. O materialismo escraviza. E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Uma outra coisa que o materialismo faz conosco, uma outra coisa que esse pecado causa em nosso coração, é a distorção de valores. Para que você possa compreender, aquela mulher que quebrou o perfume precioso, aquele perfume valia 300 denários. Um ano de trabalho. Ainda assim, ela percebia, ela entendia que valia a pena por Jesus fazer aquilo. Ela entendia o valor do Senhor. Para aquela mulher, 300 denários era pouco diante de quem estava ali. Era pouco diante de tudo aquilo que Jesus representava para ela. Os valores na mente dessa mulher estavam muito bem equilibrados. Muito mais valia a pessoa, muito mais valia Jesus do que o dinheiro que ela poderia conseguir com aquele perfume. Judas suscita uma polêmica dentre os apóstolos, dentre os discípulos, a esse respeito, questionando se não seria melhor doar esse valor. Nós já vimos que havia uma intenção escusa no coração de Judas a esse respeito, mas ainda assim, ele tem no seu coração os valores distorcidos. Ele não consegue ver a importância da pessoa. E quando isso acontece, isso vai sendo demonstrado de outras formas, em outras circunstâncias. Por exemplo, quando Judas quando lhe é oferecido 30 moedas de prata para que ele possa trair Jesus. Uma vez que no seu coração os valores estão distorcidos. Nós não sabemos exatamente o valor, ou pelo menos não sabemos exatamente a que tipo de moedas isso faz referência. Mas se eram ciclos, isso equivalia a 120 dias, a 120 dias de trabalho. E se nós estamos falando de denários, isso equivaleria a 30 dias de trabalho. Agora isso pouco importa. Judas traiu Jesus por 30 ou 120 dias de trabalho, enquanto aquela mulher entregou um ano de trabalho diante do Senhor pelo valor que ele possuía. Você percebe a distorção? Você percebe como é fácil nós desvalorizarmos o que tem valor e valorizarmos o que não tem valor nenhum? Quando o nosso coração está envolvido no materialismo, quando nós estamos desejosos por demais por conseguir dinheiro, bens, coisas, nossa visão fica distorcida, nosso coração está perdido. Nós conseguimos supervalorizar o que não tem valor à medida que desvalorizamos aquilo que Deus valoriza. O que fez Judas fazer aquilo? O que fez Judas trair Jesus? Nós não sabemos. Mas existe um fato que, mesmo não sendo verdade sobre Judas, pode ser verdade sobre muitas pessoas em situações parecidas, inclusive eu e você. A palavra Iscariotes vem de uma raiz Ishkeriote, ou seja, um homem de Querite. De modo que Judas seria o único não galileu do grupo. O que isso fazia Judas sentir? Será que Judas se sentia excluído, diminuído? Será que ele se sentia um Zé Ninguém e por essa razão achava que o dinheiro seria capaz de colocá-lo em situação melhor, de ser melhor visto pelos seus amigos? Nós não sabemos. Não sabemos se isso diz respeito a Judas, se isso é verdade em relação a ele. Mas nós sabemos que isso é verdade em relação a muitas pessoas. Muitas pessoas procuram roupas de marca, querem andar em carrões, querem ter casas boas, não porque sentem necessidade dessas coisas, mas porque acham que isso traz a elas algum tipo de bonificação, algum tipo de
condição melhor diante das pessoas, faz com que as pessoas a tratem melhor. Elas não estão em busca apenas ou em busca do dinheiro em particular. Elas estão em busca de aceitação. Elas estão em busca de serem consideradas, melhor tratadas, elas estão em busca de serem recebidas e aceitas. Nós não sabemos se isso foi o caso de Judas, mas nós sabemos que essa é a verdade a respeito de muitas pessoas. A grande verdade é que Judas teve a oportunidade e a chance, nos braços de Jesus, de encontrar esse descanso, esse amor. Jesus o chamou de amigo, o colocou entre os 12, o chamou de escolhido, entregou a ele a bolsa para cuidar do dinheiro. Jesus fez tudo isso, lavou os seus pés, mesmo sabendo que ele era o traidor. Jesus faz tudo isso mesmo diante de alguém que ele sabia o objetivo do coração. Às vezes, nós tratamos as pessoas de forma errada, simplesmente porque sabemos que elas fizeram coisas erradas. Mas Jesus nos dá uma lição importante a partir disto. Tratando Judas dessa forma, cuidando, amando, Judas jamais irá poder usar como justificativa o fato de ter sido destratado, desprezado. Você pode imaginar o que aconteceria se Jesus tivesse excluído Judas de lavar os pés, lavasse os pés dos outros 11 e não lavasse os pés de Judas. Certamente Judas usaria como justificativa para a traição o fato de Jesus não ter lavado. Certamente Judas usaria como justificativa o fato de que Jesus nunca confiou nele, você nunca me entregou a bolsa, caso Jesus tivesse feito isto. Judas usaria como justificativa o fato de que Jesus nunca o chamou de amigo ou nunca o colocou entre os 12, como uma justificativa para traí-lo. Mas Judas não podia usar nenhuma dessas razões. Ele não podia usar porque Jesus foi amigo verdadeiro, alguém tão próximo, que Judas teve a oportunidade de traí-lo com um beijo. Alguém que tinha a liberdade de chegar até Jesus e dar um beijo em sua face. Que pena que Judas não pôde desfrutar dos benefícios da cruz. Nós vemos um ladrão que morreu ao lado de Jesus e que recebe de Jesus palavras como as que ouvimos sair dos seus lábios, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto um dos discípulos de Jesus vai cometer suicídio, vai enforcar-se. O materialismo levou Judas a um extremo. O materialismo levou Judas a cometer um ato gravíssimo, tirar a própria vida. O materialismo leva a mim e a você a fazer coisas muito graves, muito sérias. É um pecado que não pode ser ignorado. Nós, que somos cristãos, precisamos aprender a lidar com esse pecado. Mais especificamente, precisamos aprender a sondar os nossos corações e encontrá-lo, uma vez que ele teima em se esconder, em se ocultar por trás de circunstâncias e às vezes de supostas humildades. Por acharmos que não temos dinheiro, por pensarmos que não temos condições financeiras para sermos materialistas, supomos não estar presente esse pecado em nosso coração, mas isso não é verdade. O amor de Cristo, a dedicação dele a nós, assim como foi com Judas, deve ser um remédio para o materialismo em nosso coração. Deve ser uma resposta do Evangelho, do poder de Deus em nosso coração, para que não estejamos ansiosos na expectativa de receber das pessoas
aquilo que já recebemos de Cristo. O amor de Deus transborda em nosso coração e já não precisamos ser pedintes. Já não estamos em busca desse amor da forma com que a sociedade normalmente busca. Nós somos completos. O materialismo não tem justificativas, não existe razões para estar em nosso coração sem que seja tratado. Que essa lição permaneça nos nossos corações, que essa lição se aprofunde como verdade dentro de nós, para que sejamos diferentes e possamos agir de forma diferente do que Judas agiu. Que Deus os abençoe.